Você hoje pode estar pastoreando ovelhas, mas Deus está lhe preparando para derrotar gigantes. Seja bem-vindo ao nosso canal Fé que Planeja, um canal onde nós falamos sobre planejamento financeiro à luz da Bíblia, para que você tenha uma vida próspera e abençoada por Deus. Meu nome é Felipe Rocha e o tema do vídeo de hoje é Davi, de pastor de ovelhas a matador de gigantes. Neste vídeo nós vamos abordar o início da história de Davi, o momento em que ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel e o momento em que o Senhor o apresentou para a nação de Israel, o apresentou como homem guerreiro, como homem de valor. Lembram que Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos pegar os exemplos de Davi e vamos colocar em prática na nossa vida hoje. O que nós podemos fazer para ajudar no nosso planejamento financeiro. Vou dividir este vídeo em 3 partes. O momento em que Davi é escolhido como rei, o momento da sua preparação e a hora em que ele enfrenta Golias. O que ele usou para enfrentar Golias. Como a vida de Davi pode ser um exemplo, pode ser um direcionamento para a nossa vida também. Então, no primeiro tópico, eu quero falar que Deus lhe vê quando ninguém está vendo. Hoje você pode estar em uma situação onde você pensa assim: poxa, eu não sou considerado, eu não sou conhecido, minha família não acredita em mim. De repente, essa também era a realidade de Davi. No contexto social em que Davi aparece na história de Israel, foi no momento em que Saul era rei, só que Saul havia desagradado ao Senhor. Então Deus orientou Samuel a buscar outra pessoa para ser rei de Israel. E Samuel, orientado por Deus, foi até a casa de Jessé e pediu para conhecer os seus filhos, porque o Senhor já havia falado que iria ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Então Jessé pega 7 dos seus filhos, coloca na presença de Samuel. O primeiro é Eliabe, o segundo é Abinadab e o terceiro é Samar. Homens fortes, homens de boa aparência. Samuel, quando os viu, pensou: com certeza um desses será o rei de Israel. Só que não era a vontade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele não olha para a aparência, ele olha para o nosso coração. E Samuel ficou sem entender porque o Senhor falou para ele: não é nenhum desses daí. Então ele questionou a Jessé: Jessé, já acabaram seus filhos? Porque não vai ser nenhum desses. Jessé disse: não, ainda tem um. Olha só, se dependesse de Jessé, o pai de Davi, Davi não tinha feito parte daquela seleção. Só que não dependia dele. O Senhor queria Davi. Então Samuel falou: nós só vamos sentar à mesa quando Davi chegar. Mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou, homem ruivo, de boa aparência, só que era o mais novo. Não sei como era a realidade dele, o porquê, qual o motivo de o pai dele não o chamar antes para fazer parte desta seleção. O fato é que ele foi deixado de escanteio pelos homens, por seu pai, por sua família, mas foi escolhido por Deus. Talvez hoje você esteja nessa situação de escanteio, afastado dos outros, mas Deus é quem lhe escolhe. O Senhor é quem lhe capacita, o Senhor é quem lhe ajuda. Então Davi foi ungido rei de Israel. Perceba que ele continuou pastoreando as ovelhas, mesmo ele sendo ungido rei. Ele continuou obedecendo seus pais. Ele continuou sendo aquela pessoa humilde que ele era. Então vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Eu quero falar que os bastidores é quem nos preparam para o palco. E Davi ele continuou sendo pastor de ovelhas quando ele teve a oportunidade de enfrentar um urso e derrotar o urso, quando ele teve a oportunidade de enfrentar um leão e ele derrotar aquele leão. Quem sabe ele já estava treinando a sua pontaria com a funda, já matou o urso ou o leão usando a funda ou usando uma espada. Fato é que o Senhor estava com Davi. E a cada experiência dessa, Davi se fortalecia mais ainda no Senhor, na confiança que ele tinha em Deus. Ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo. Ninguém viu que ele derrotou um urso, ninguém viu que ele derrotou um leão, mas ele estava se preparando. E como está a sua vida hoje? Talvez não tenha a oportunidade que você pense: eu não me capacito, eu não me preparo porque ainda não apareceu uma oportunidade. A oportunidade vai aparecer e o interessante é que você esteja preparado para quando a oportunidade aparecer. Porque se ela aparecer e você não estiver capacitado, você não estiver preparado, ela simplesmente vai passar e você vai perder aquela oportunidade. É isso que eu chamo de sorte, quando você é capacitado e aparece uma oportunidade, aí você aproveita aquela oportunidade porque você se capacitou. E para que você tenha uma vida financeira próspera, abençoada por Deus,
você precisa se preparar, você já precisa pensar no futuro. Se hoje você tem um tempo de estudar, estude. Se você hoje tem condições de comprar um curso, compre o curso, já vá se preparando. Quando a oportunidade aparecer, você agarra ela e a sua vida vai sendo cada vez mais abençoada por Deus. Amém? Então vamos à terceira parte do vídeo, que eu quero falar assim, que Deus, ele nos usa com aquilo que nós temos. Israel entrou em guerra contra os filisteus. E no meio do exército dos filisteus surgiu um homem chamado Golias, que estava afrontando o povo de Deus, aterrorizando o povo de Deus. Não apareceu nenhum homem do exército capaz de enfrentar Golias. Enquanto Davi estava na sua vida tranquilo, pastoreando as ovelhas, o seu pai Jessé o chamou para levar um alimento para os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, os seus 3 irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha. E Davi, como eu lhe falei, continuou sendo aquela pessoa humilde, continuou sendo aquela pessoa obediente ao seu pai. Mesmo ele sendo ungido rei de Israel, ele continuou obedecendo. Imagine se Davi não tivesse obedecido, se o seu pai pedisse, olha, vá entregar esse alimento para os seus irmãos, e ele tivesse falado, não, eu não vou, eu não quero, eu prefiro ficar aqui, ele teria perdido a oportunidade, aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas Davi obedeceu. E quando ele chegou lá, ele se deparou com Golias afrontando o povo de Deus, e ele foi perguntar aos colegas, ao pessoal do exército, o que estava acontecendo. Só que quando ele foi perguntar, ele ainda foi afrontado pelo seu irmão Eliabe, que disse, olha, por que você está aqui? Veja o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 28. Eliabe falando para Davi, por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Olha só, Davi ele veio trazer mantimento para Eliabe, e Eliabe estava ofendendo Davi, querendo falar que Davi estava se intrometendo, que aquele não era o lugar de Davi, mas Davi ele não se preocupou com isso, que aquilo era uma oportunidade que o Senhor tinha colocado para ele. Então ele foi falar com Saul e se disponibilizou para pelejar contra Golias. Saul, vendo que Davi não estava preparado, não estava com uma armadura, quis colocar a sua armadura em Davi. Talvez o exército estivesse fazendo pressão em cima de Davi. Esse jovem vai enfrentar Golias, ele não tem uma espada, ele não tem um escudo, mas se lembra que ele se capacitou lá no deserto enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, e o Senhor fez com que ele desenvolvesse uma habilidade especial, uma habilidade com a funda. O exército de Israel não sabia. Saul não sabia, mas Davi, ele sabia, ele tinha convicção que o Senhor iria ajudá-lo. Ajudar com o quê? Ajudar com o que ele tinha naquele momento. Ele não precisava da armadura do rei, ele não precisava inventar uma coisa nova. Por quê? Porque o Senhor o abençoaria com o que ele tinha no momento. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando da multiplicação de azeite lá na casa da viúva, onde o Senhor a abençoou com o que ela tinha na sua casa. E é muito interessante essa história, já vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que vocês também deem uma conferida. E neste vídeo da viúva eu também falo uma experiência minha. Deus ele abriu uma porta de trabalho onde eu estava passando por muita dificuldade, algo que eu já sabia fazer, eu não precisei gastar muito dinheiro. Então, voltando para a história de Davi, Davi ele foi enfrentar Golias, e como os irmãos conhecem a história dele, se quiser conhecer mais ainda, você não está muito familiarizado, está lá em 1 Samuel, capítulo 16 e 17, a história, esse início da história de Davi. Davi com uma funda atira uma pedra na cabeça de Golias, Golias cai, Golias vai ao chão, então Davi pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele, vencendo assim o gigante dos filisteus. E todo o exército dos filisteus bateram em retirada, fugiram da presença de Israel. Então este é apenas o começo da história de Davi. E eu pretendo aqui fazer outros vídeos, uma série de vídeos falando sobre a história de Davi, porque ela é muito completa. Tem desde a sua infância até a sua velhice, a sua morte. Eu acredito que é uma das histórias mais detalhadas da palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, já ativa o sininho das notificações para quando sair o próximo vídeo, você ficar sabendo e você assistir também. Resumindo o nosso vídeo, Deus, ele lhe vê onde ninguém está lhe vendo. O Senhor, ele lhe prepara, ele lhe dá a condição de se capacitar antes que a oportunidade apareça.
E quando a oportunidade aparecer, você deve agarrá-la. Você não deve ficar com medo, você não deve tentar se esquivar ou inventar alguma desculpa. Agarre a oportunidade e tenha confiança que o Senhor está com você. E no próximo episódio eu vou falar de Davi no exército de Israel, porque assim que ele derrotou Golias, ele já foi contratado por Saul para fazer parte do exército de Israel. E ele empreendeu várias batalhas e foi muito bem sucedido, tão bem sucedido que fizeram uma música para Davi que despertou ciúme em Saul, e Saul começou a perseguir Davi porque acreditava que Davi poderia ser capaz de tomar o trono dele. Davi poderia tomar o trono de Saul, mas Davi fez isso? Nós vamos ver no próximo vídeo. Espero vocês semana que vem.